Hoje eu quero te convidar a uma reflexão profunda sobre algo que pode estar acontecendo em sua vida sem que você perceba. Satanás, o inimigo de nossas almas, não age apenas em lugares distantes ou no coração dos ímpios, mas ele se infiltra, até mesmo dentro da igreja, entre os cristãos, usando estratégias astutas para desviar o povo de Deus. E a pergunta que faço a você é: será que você pode ser um dos cristãos que Satanás está usando para desviar da igreja? É uma pergunta difícil, mas necessária. Porque, querido amigo, o inimigo não chega com bandeira e trombeta. Ele age de forma sorrateira, se aproveitando das fraquezas que todos nós temos. Vamos juntos, com coragem, abrir nossos corações e permitir que a palavra de Deus nos revele os enganos que nos rodeiam. Hoje, vamos identificar os 5 tipos de cristãos que Satanás mais usa para desviar das verdades eternas de Deus. Não é hora de olhar para o lado, mas de olhar para dentro de nós mesmos, pois a nossa alma está em jogo. Satanás é astuto. Ele não chega com a bandeira de um inimigo declarado. Ele não aparece como um ser monstruoso e visível. Ele vem disfarçado em momentos de distração e de vulnerabilidade, esperando a brecha que possamos deixar. O inimigo das nossas almas sabe muito bem como agir no campo da mente humana, e é por meio dela que ele começa a semear a dúvida, o engano e, finalmente, o afastamento da verdade. Este é um dos maiores desafios que enfrentamos. Perceber a sutileza do ataque, reconhecer os sinais de sua presença silenciosa e agir antes que o estrago seja irreparável. No livro de Gênesis, encontramos o relato da criação de tudo o que há, incluindo o ser humano, em perfeição e harmonia com Deus. No Jardim do Éden, Deus estabeleceu um paraíso perfeito, onde Adão e Eva podiam viver em total comunhão com Ele, sem nenhuma separação ou dor. Mas foi ali, neste lugar perfeito, que o inimigo, disfarçado na forma de uma serpente, iniciou sua obra de engano. Satanás não desafiou diretamente a Deus. Ele não chegou dizendo: Deus está errado. Em vez disso, ele lançou uma semente de dúvida na mente de Eva. É verdade que Deus disse, Gênesis 3:1. Ele usou essas palavras sutis para questionar a bondade de Deus, fazendo Eva pensar que talvez Deus estivesse escondendo algo dela, algo bom. E é aqui que começamos a perceber como Satanás trabalha em nossas vidas. Ele não vem com acusações diretas contra Deus. Ele começa com dúvidas. Ele coloca uma gota de incerteza que aos poucos vai contaminando a mente até que a pessoa comece a questionar até as verdades mais fundamentais da fé. Quantas vezes, querido irmão, não somos tentados a pensar que a palavra de Deus talvez não seja suficiente para nossas necessidades? Quantas vezes temos o impulso de acreditar que há algo mais que precisamos buscar, algo fora do que Deus nos oferece, algo que nos promete mais prazer, mais satisfação, mais sucesso? Satanás age exatamente dessa maneira. Ele nos faz duvidar das promessas de Deus, fazendo-nos crer que a obediência a Deus nos impede de viver a vida plenamente. E quando a dúvida entra em nosso coração, somos levados a questionar não apenas a bondade de Deus, mas a nossa própria identidade em Cristo. Observe o que aconteceu com Eva. A serpente não a forçou a desobedecer a Deus, mas ela a persuadiu a acreditar que a desobediência não teria consequências. Você certamente não morrerá, disse Satanás, contradizendo diretamente a ordem de Deus. Ele usou palavras para distorcer a verdade, minimizando as advertências de Deus. Esse engano levou Eva a olhar para o fruto proibido, e em vez de ver o que era errado, ela viu que ele era bom para o alimento e desejável para dar entendimento. O que antes parecia uma advertência de Deus, tornou-se algo atraente.
Assim, também Satanás atua em nossas vidas hoje. Ele usa as nossas fraquezas, as nossas carências e as nossas emoções para plantar dúvidas e enganos. Ele nos faz acreditar que podemos viver de acordo com nossos próprios desejos e vontades, ignorando a orientação clara de Deus. O pecado começa com um pensamento, com uma dúvida sutil, que se enraiza e cresce dentro de nós, até que se torna uma realidade na nossa vida. Satanás faz com que as nossas emoções ditem as nossas ações, convencendo-nos de que nossos próprios desejos são mais importantes que a vontade de Deus. O que aconteceu com Eva é o que acontece todos os dias em nossa vida espiritual. O engano começa com um pensamento. A dúvida começa com uma pergunta, e antes que possamos perceber, estamos já andando no caminho da desobediência, afastados da comunhão com Deus. Satanás sabe que não pode atacar diretamente o coração de um cristão, mas ele tenta minar a nossa confiança em Deus, nos afastando de sua verdade. Ele se disfarça, se apresenta como algo inofensivo e começa a nos seduzir com as ideias de que talvez Deus não entenda a minha situação, ou talvez eu mereça algo melhor. Ele faz com que a nossa percepção da realidade seja distorcida e nos leva a tomar decisões que, à primeira vista, parecem inofensivas, mas que nos afastam gradualmente de Deus. Em Apocalipse 12:9, é dito que Satanás enganou o mundo inteiro. Ele não apenas engana os não crentes, mas também age no coração dos cristãos, tentando nos afastar da verdadeira adoração e obediência a Deus. Cada vez que damos espaço para a dúvida em nossas vidas, cada vez que abrimos a porta para o engano, Satanás encontra um campo fértil para trabalhar. Ele nos engana com promessas de felicidade, sucesso e realização fora dos planos de Deus, quando na realidade tudo o que ele oferece são falsidades que levam à destruição. Meus irmãos e irmãs, é essencial que tenhamos olhos espirituais para discernir a ação de Satanás em nossas vidas. O inimigo não se apresenta de forma óbvia, mas age com sutileza, através de pequenos pensamentos que, aos poucos, nos afastam do caminho da verdade. Quando começamos a duvidar das promessas de Deus, quando começamos a questionar sua bondade e seu caráter, estamos entrando na mesma armadilha que Eva caiu. A dúvida se torna o terreno fértil para a tentação, e a tentação, por sua vez, leva ao pecado. Jesus nos ensinou a orar, pedindo que Deus não nos deixe cair em tentação e que nos livre do mal. Mateus 6:13. Ele sabe que sem a sua ajuda, não podemos resistir aos enganos de Satanás. Portanto, devemos permanecer firmes na verdade de Deus, na sua palavra, e lembrar-nos de que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A dúvida não vem de Deus, ela vem de Satanás. A resposta para o engano é a confiança total em Deus e na sua palavra. Cada vez que a dúvida surgir, cada vez que o inimigo tentar nos convencer de que Deus não é bom ou que suas promessas não se aplicam à nossa vida, devemos lembrar do que está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Não devemos permitir que o engano tenha espaço em nossas mentes, mas em vez disso, firmar-nos na verdade da palavra de Deus, que é a nossa proteção contra as mentiras de Satanás. O cristão orgulhoso, o perigo de confiar em si mesmo. O orgulho é uma das maiores armadilhas que Satanás usa para afastar o cristão da igreja e da verdadeira comunhão com Deus. Em sua astúcia, o inimigo sabe que não precisa atacar diretamente nossa fé ou nossa devoção a Deus. Ele pode simplesmente plantar em nosso coração a semente do orgulho, essa falsa confiança que nos faz acreditar que não precisamos da graça divina, que somos fortes o suficiente para enfrentar as lutas
da vida por conta própria. O orgulho, quando se enraiza no coração, nos faz cegos para a necessidade desesperadora da misericórdia de Deus. E em vez de olhar para o Senhor, começamos a olhar para nós mesmos, confiando em nossa própria força, sabedoria e capacidade. A história de Pedro é um exemplo clássico de como o orgulho pode nos levar a cair. Quando Jesus anunciou que todos os discípulos o abandonariam, Pedro se levantou com veemência e disse: "Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei." Mateus 26:33. Ele estava convencido de sua própria lealdade e coragem. Ele acreditava que, por amar tanto a Jesus, jamais o negaria, mesmo diante de dificuldades. Contudo, Pedro estava se baseando em sua própria confiança e não na força de Deus. O orgulho o cegou para a verdade de que ele precisava da graça de Deus para permanecer firme. E como sabemos, quando a pressão veio, Pedro, em sua autossuficiência, negou Jesus 3 vezes. Essa história não está ali apenas para nos lembrar da falha de Pedro, mas para nos ensinar sobre o perigo de confiar em nossa própria força. O orgulho faz isso conosco. Ele nos leva a acreditar que somos capazes de lidar com tudo sem a ajuda de Deus. Quando nos tornamos orgulhosos, nossa visão espiritual se obscurece. Perdemos a capacidade de ver a nossa própria fragilidade e nos tornamos vulneráveis às armadilhas do inimigo. É como se estivéssemos tentando caminhar em um terreno instável, sem perceber o perigo à nossa frente. Em 1 João 2,16, a Bíblia nos adverte que tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O orgulho faz parte dessa soberba da vida, que nos leva a acreditar que podemos ser independentes de Deus. Quando o cristão se deixa dominar por esse orgulho, ele começa a buscar sua satisfação e realização nas coisas do mundo, confiando mais em sua própria capacidade de conquistar e controlar do que na direção e provisão divina. Ele se esquece de que sem Deus nada pode fazer. João 15:5. A soberba do orgulho nos impede de viver na dependência diária da graça de Deus. Em Provérbios 16:18, encontramos uma advertência clara. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho é como um veneno que lentamente vai destruindo nossa relação com Deus. Ele nos leva a afastar-nos da humildade necessária para viver sob a direção divina. O orgulho nos faz acreditar que podemos lutar nossas batalhas espirituais com nossas próprias forças. E assim, o inimigo encontra uma brecha para nos atacar. A soberba nos leva a uma falsa segurança, onde achamos que já sabemos tudo, que já somos espiritualmente maduros o suficiente e que não precisamos mais da vigilância que a oração e a palavra de Deus nos trazem. Meus queridos, não podemos deixar que o orgulho nos cegue dessa maneira. Quando permitimos que o orgulho entre em nosso coração, começamos a pensar que não precisamos de oração, que podemos enfrentar a tentação sozinhos, que a Bíblia já não tem tanto a nos ensinar. Isso nos coloca em uma posição perigosa, porque é justamente quando pensamos que estamos fortes, que estamos mais vulneráveis à queda. O orgulho nos faz olhar para os outros com desprezo, como se fôssemos melhores, mais espirituais, mais capazes. Esse é o jogo de Satanás. Ele nos faz acreditar que somos mais do que realmente somos. E ao fazer isso, nos separa da fonte de nossa força, que é Deus. Lembremo-nos de como Deus age com os humildes e os contritos de coração. O Senhor resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Tiago 4:6. Quando nos curvamos diante de Deus, reconhecendo nossa dependência dele, ele derrama sua graça sobre nós. Ele nos fortalece, nos guia e nos ensina. O cristão humilde é aquele que sabe que sem Deus não pode nada.
A humildade nos mantém firmes na verdade de que só em Cristo somos fortes e que nossa força vem da comunhão diária com Ele. Pedro, depois de sua queda, experimentou a graça restauradora de Cristo. Quando o Senhor ressuscitou, ele olhou para Pedro e com uma pergunta simples, mas profunda, disse: Simão, filho de João, você me ama? João 21:15. Pedro, agora arrependido e ciente de sua fragilidade, respondeu afirmativamente. Cristo, então, o restaurou. Não porque Pedro fosse forte, mas porque ele reconheceu sua fraqueza e sua necessidade do perdão de Deus. Esse momento de restauração foi possível porque Pedro aprendeu a lição que o orgulho não é o caminho para a verdadeira força. Ele aprendeu que só na dependência de Cristo ele poderia ser firme. É isso que Deus quer nos ensinar hoje. O cristão orgulhoso, aquele que confia em si mesmo, está caminhando por um caminho estreito que leva à queda. Mas a solução está em nos humilharmos diante de Deus, em reconhecer que sem Ele nada somos. Quando o orgulho é derrotado, a graça de Deus se torna a nossa força. Quando deixamos de lado a confiança em nossas próprias habilidades e passamos a confiar plenamente em Deus, Ele nos fortalece e nos usa para a sua glória. Portanto, amados, a verdadeira humildade diante de Deus não é um sinal de fraqueza, mas de força. É um sinal de que sabemos o nosso lugar diante dele e reconhecemos que precisamos de sua graça todos os dias. Não permita que o orgulho entre em seu coração. Ele é uma porta aberta para Satanás entrar e desviar sua fé. Mas em Cristo, a humildade nos leva a uma vida de vitória, onde a graça de Deus é o alicerce de tudo o que fazemos. Que possamos seguir o exemplo de Pedro após a sua restauração, com um coração humilde e cheio da graça de Deus, sempre cientes de que a verdadeira força vem de sua presença em nossas vidas. O cristão acusador, como a falta de perdão, abre portas ao diabo. A falta de perdão é uma das ferramentas mais poderosas que Satanás usa para enfraquecer a fé dos cristãos e desviá-los da igreja. O perdão é um dos pilares mais fundamentais da fé cristã, mas é também uma das áreas em que Satanás mais tem êxito em semear divisões, rancores e mágoas. Quando o cristão se recusa a perdoar, ele não está apenas segurando um erro do passado, mas está abrindo uma porta para que o inimigo entre em sua vida. A falta de perdão se torna, assim, uma brecha através da qual Satanás pode atacar e enfraquecer a alma, afastando-a da verdadeira paz e da comunhão com Deus. O exemplo de Caim e Abel, que encontramos em Gênesis 4, nos ensina sobre o perigo da ira e da acusação. A história começa com dois irmãos, ambos oferecendo sacrifícios a Deus. Abel oferece o melhor de suas ovelhas, enquanto Caim, embora também traga uma oferta, não faz com a mesma sinceridade e entrega. Deus aceita o sacrifício de Abel, mas rejeita o de Caim, o que desperta uma ira profunda no coração de Caim. Deus, em sua misericórdia, tenta corrigir a atitude de Caim, alertando-o para o perigo do pecado que estava à porta de seu coração. Mas Caim, tomado pela raiva, decide acusar e matar seu irmão. Essa história não é apenas uma lição sobre inveja e ira, mas também sobre o perigo da falta de perdão. Quando Caim não conseguiu lidar com a rejeição de Deus, ele se entregou à ira, e isso o levou a cometer um pecado terrível, o assassinato de seu próprio irmão. Ao não perdoar, Caim abriu a porta para o mal, e Satanás, através de sua raiva e amargura, levou-o a cometer um ato de violência. Assim como Caim, muitos de nós permitimos que a falta de perdão cresça dentro de nós. Nos alimentamos da ira, da mágoa, e isso nos afasta da comunhão com Deus e da verdadeira paz.
A Bíblia é clara sobre o impacto destrutivo que a falta de perdão pode ter em nossa vida espiritual. Em Efésios 4, 26, 27, Paulo nos adverte: ao irar-vos não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando não perdoamos, damos espaço ao inimigo em nossa vida. A ira não resolvida, o ressentimento não tratado, tornam-se lugares de fácil acesso para as forças do mal. O perdão é a chave para que o inimigo não tenha domínio sobre nossas emoções e nossa vida espiritual. Quando recusamos perdoar, colocamos um obstáculo entre nós e a graça de Deus, impedindo que Ele possa restaurar nossas vidas e nos dar a paz que só Ele oferece. Jesus, em sua própria vida, nos deixou o exemplo perfeito de perdão. Na cruz, mesmo diante das piores ofensas e humilhações, Ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Cristo, que era sem pecado, deu o maior exemplo de todos, perdoando aqueles que o feriram profundamente. Ele nos mostrou que o perdão não é apenas uma atitude de bondade, mas uma decisão de obedecer a Deus e liberar a alma do peso do ódio e do rancor. Quando perdoamos, nos tornamos mais parecidos com Cristo e nossa vida espiritual floresce, pois a paz de Deus passa a reinar em nosso coração. Mas a falta de perdão não é algo que apenas afeta nossa relação com Deus. Ela afeta todos os aspectos da nossa vida. Quando guardamos rancor, começamos a nos tornar amargos, e a amargura contamina todas as nossas relações, sejam familiares, de amizade ou na igreja. Satanás se aproveita disso para semear divisão, criando uma rede de relacionamentos quebrados, onde o amor de Cristo não pode fluir livremente. O ressentimento torna-se como uma corrente que nos prende, impedindo-nos de avançar na nossa caminhada com Deus. O perdão, por outro lado, traz libertação. Quando decidimos perdoar, não estamos fazendo isso apenas em favor de quem nos ofendeu, mas em favor de nossa própria alma. O perdão é uma escolha, uma decisão de obedecer a Deus e de deixar que Ele cuide da justiça. Quando perdoamos, entregamos a situação nas mãos de Deus, confiando que Ele fará justiça, como diz em Romanos 12, 19. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O perdão, portanto, nos liberta da necessidade de buscar vingança ou reparação, nos permitindo viver em paz, sem o peso do ódio ou da amargura. Jesus, em Mateus 18, 21, 22, nos ensina a perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso nos mostra que o perdão deve ser ilimitado, assim como o amor de Deus por nós. Quando compreendemos a magnitude do perdão que Deus nos deu, vemos que não há ofensa ou mágoa que seja maior do que a sua graça. Como cristãos, estamos chamados a perdoar de maneira incondicional, pois fomos perdoados de maneira incondicional. Jesus nos ensinou que, ao perdoarmos, nos tornamos um reflexo de sua misericórdia e graça. O perdão não é fácil, mas é necessário para a nossa saúde espiritual. Precisamos entender, então, que ao não perdoarmos, damos ao inimigo uma entrada em nossas vidas. A falta de perdão é uma porta aberta para a amargura, a raiva, o ressentimento e, por fim, para o domínio de Satanás. Ele usa nossas ofensas não resolvidas para semear divisão, para enfraquecer nossa fé e para nos afastar da igreja. Mas, quando perdoamos, fechamos essa porta e permitimos que o amor de Cristo flua através de nós. O perdão nos permite ser livres, pois não estamos mais escravizados pelo peso das ofensas, mas estamos sendo transformados pela graça de Deus. A Bíblia diz que, se não perdoarmos aos outros, Deus não nos perdoará. Mateus 6,15. Isso nos mostra a seriedade do perdão e a importância de manter um coração puro diante de Deus.
Não podemos permitir que as ofensas se acumulem, pois elas se tornam um obstáculo para a nossa caminhada com Cristo. Quando perdoamos, estamos obedecendo a Deus e permitindo que Ele cure as feridas da nossa alma. Não há cura sem perdão. Não há verdadeira paz sem perdão. Portanto, meus irmãos, vamos aprender a perdoar como Cristo nos perdoou. Não importa o tamanho da ofensa, não importa o que foi feito contra nós. O perdão é a chave para a nossa liberdade, para a nossa paz e para a nossa caminhada com Deus. Se você carrega alguma mágoa, algum ressentimento, hoje é o dia de liberar isso. Abra seu coração, entregue a Deus e permita que Ele libere você da prisão da ira e da amargura. O perdão não é fácil, mas é essencial. E quando decidimos perdoar, experimentamos a verdadeira paz de Deus, que excede todo o entendimento. O cristão acomodado. O perigo de desprezar a oração e a palavra de Deus. O cristão acomodado é uma das maiores vítimas do descuido espiritual. Um estado que muitas vezes se infiltra silenciosamente na vida daquele que, um dia, ardia em fogo por Deus. O comodismo espiritual é um perigo, pois leva o cristão a negligenciar as coisas essenciais para a sua vida de fé. A oração, a meditação na palavra de Deus e a busca constante por um relacionamento íntimo com o Senhor. Quando o cristão se acomoda, ele perde a consciência da batalha espiritual que está travando, tornando-se vulnerável às armadilhas de Satanás. Jesus, em sua grande sabedoria, alertou seus discípulos sobre o perigo da complacência espiritual, especialmente quando ele mais precisava deles. No jardim do Getsemane, ele se retirou para orar, antecipando a grande angústia que teria que enfrentar na cruz. Mas quando retornou, encontrou seus discípulos dormindo. Em Mateus 26:40, ele disse: "Não pudeste nem uma hora vigiar comigo?" Eles haviam adormecido fisicamente e espiritualmente no momento mais crítico. Jesus os advertiu: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." Mateus 26:41. Aqui vemos um exemplo claro do que acontece quando negligenciamos a oração e a vigilância espiritual. Os discípulos, que estavam tão próximos de Jesus, estavam cegos para o momento decisivo que se aproximava. Eles estavam fisicamente presentes, mas espiritualmente ausentes. Acomodaram-se, dormiram enquanto o próprio Cristo estava sendo fortalecido para enfrentar a maior batalha de sua vida. Esta cena serve de alerta para todos nós. O cristão acomodado é aquele que se deixa levar pelo conforto e pela rotina, sem perceber que a oração e a meditação na palavra são essenciais para a sua sobrevivência espiritual. Quando nos acomodamos, não percebemos os sinais de perigo, não conseguimos discernir os ataques de Satanás e, por fim, caímos na tentação. O apóstolo Paulo também advertiu os cristãos contra a complacência espiritual, escrevendo em Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração constante e a vigilância espiritual são vitais para que o cristão se mantenha firme em sua fé. A oração não é apenas uma prática religiosa, é a comunicação vital entre o cristão e seu Criador. Sem oração, nos tornamos fracos e vulneráveis ao pecado. Quando negligenciamos a oração, deixamos de nos fortalecer no Senhor e de receber dele as direções e o consolo necessários para enfrentar as lutas diárias. A palavra de Deus também desempenha um papel fundamental em manter o cristão vigilante. Em Mateus 4:4, Jesus, durante sua tentação no deserto, disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." A palavra de Deus é nosso alimento espiritual, nossa espada contra as mentiras de Satanás.
Quando nos afastamos da leitura e meditação diária da Bíblia, nos tornamos como cristãos famintos, sem a nutrição que nossa alma precisa para viver. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, mas um guia de vida, um manual para navegar neste mundo caído. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. E ela nos fortalece, nos corrige, nos instrui e nos guia em toda a verdade. Sem ela, não podemos caminhar firmemente na fé. O cristão que se acomoda na sua vida de oração e no estudo da palavra de Deus não está apenas negligenciando um dever religioso, mas está colocando sua própria vida espiritual em risco. Quando nos afastamos de Deus, não percebemos a distância que estamos criando entre nós e o Senhor. O pecado se infiltra com mais facilidade e as tentações se tornam mais poderosas, pois já não estamos mais alimentados pela palavra, nem fortalecidos pela oração. Assim como um ramo se seca quando é cortado da videira, o cristão se torna frágil e sem vida quando se afasta de sua fonte de sustento, que é o relacionamento com Deus. Satanás sabe disso. E é justamente nesse terreno de acomodação espiritual que ele trabalha com mais eficácia. Ele não precisa atacar o cristão diretamente, mas simplesmente semear a distração e o relaxamento na sua vida. A distração é uma das táticas mais poderosas de Satanás. Ele nos envolve com o mundo, com as preocupações cotidianas, com os desejos temporais e assim nos afasta do que realmente importa, a intimidade com Deus. A falta de tempo para orar, a falta de vontade para ler a Bíblia, o afastamento do culto e da comunhão com outros cristãos são os primeiros sinais de que estamos sendo seduzidos pela complacência espiritual. Nosso maior erro é achar que podemos tirar férias da vida espiritual. Achamos que um dia de descanso espiritual não fará mal, ou que amanhã voltaremos a orar e estudar a Bíblia. Mas a verdade é que quando nos afastamos, nossa alma começa a definhar. O cristão não pode viver sem a presença constante de Deus. Assim como o corpo não pode sobreviver sem alimento, a alma não pode viver sem a oração e a palavra de Deus. O Senhor nos chama a uma vida de vigilância e perseverança. Em Lucas 21:36, Jesus diz: Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que estão para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Este é um aviso claro de que a vigilância espiritual é essencial para estarmos preparados para o que vier. Não podemos nos dar ao luxo de ser cristãos acomodados, aqueles que se esquecem de orar e de buscar a palavra de Deus todos os dias. A oração e o estudo da Bíblia não devem ser apenas hábitos, mas a respiração de nossa alma. Sem ela, não conseguimos sobreviver às tentações e tribulações que surgem em nosso caminho. Portanto, o cristão acomodado que deixa de orar, que negligencia a palavra de Deus e que se afasta da comunhão com o Senhor, está caminhando para um terreno perigoso. Satanás encontra sua oportunidade nesse descuido e se infiltra na vida do cristão, afastando-o da graça e da paz de Deus. Mas a solução é simples e clara. Devemos voltar ao Senhor com um coração quebrantado, recomeçando a oração diária e o estudo da palavra de Deus. Só assim manteremos nossa vida espiritual firme, constante e forte, prontos para enfrentar qualquer desafio com a ajuda do Senhor. Que possamos aprender com o exemplo dos discípulos no Getsêmani e nunca mais permitir que a acomodação espiritual nos faça dormir enquanto o Senhor nos chama para vigiar e orar. O cristão materialista, a busca por coisas temporais em detrimento do reino de Deus. O cristão materialista é um daqueles que, ao longo da sua caminhada de fé, perde o foco daquilo que é eterno e se deixa seduzir pelas coisas deste mundo.
Satanás sabe muito bem como usar o amor pelo dinheiro e pelas riquezas para desviar o coração de um cristão do verdadeiro propósito de Deus. Ele não vem de forma escancarada, mas oferece um caminho que parece ser o mais fácil, o mais confortável. Ele apresenta as riquezas e os bens materiais como um fim em si mesmos, como se esses fossem a verdadeira fonte de felicidade e realização. Mas o que ele esconde é que, ao se apegar às coisas temporais, o cristão está se afastando daquilo que realmente importa: o reino de Deus. A história do jovem rico, registrada em Mateus 19, 21-24, ilustra de maneira clara os perigos do materialismo. Esse jovem, aparentemente, estava vivendo uma vida moralmente correta. Ele obedecia aos mandamentos, tinha boas intenções e queria de fato seguir a Cristo. Mas quando Jesus lhe pediu para vender tudo o que possuía e dar aos pobres, o jovem se afastou triste porque tinha muitas riquezas. Jesus então declarou que é difícil para um rico entrar no reino de Deus, comparando-o a um camelo passando pelo fundo de uma agulha. Mateus 19, 24. Esse relato revela uma realidade profunda. As riquezas podem aprisionar o coração e desviar uma pessoa da missão divina. O jovem rico não era um homem maligno, mas ele estava preso às suas posses. Seu amor pelas coisas deste mundo impediu-o de ver a verdadeira riqueza, que é a vida em Cristo. Jesus não estava dizendo que é pecado ser rico, mas ele estava alertando sobre o perigo de permitir que as riquezas se tornem o centro da nossa vida, em detrimento da busca pelo reino de Deus. O materialismo mina a fé, porque nos faz acreditar que podemos encontrar nossa identidade e segurança nas coisas terrenas e não em Deus. Satanás, então, usa essa sedução de ter mais, de possuir mais, como uma armadilha. Ele sabe que enquanto o cristão estiver focado nas coisas materiais, não terá tempo, energia ou coração para se dedicar ao reino de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6,10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, mas o apego ao dinheiro, a busca incessante por ele, que nos afasta de Deus. O cristão materialista perde sua visão espiritual, pois ele começa a medir sua vida e seu sucesso pelos padrões do mundo. Ele começa a acreditar que é necessário ter riquezas para ser feliz e que a verdadeira paz e satisfação vem da conquista material. Porém, o que a Bíblia nos ensina é o contrário. Jesus nos diz em Mateus 6, 19, 21, para não ajuntarmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas ajuntarmos tesouros no céu. As riquezas materiais são temporais e efêmeras, mas os tesouros celestiais são eternos. O materialismo impede o cristão de viver para o reino de Deus, pois ele começa a se preocupar mais com o que pode ganhar aqui e agora do que com o que Deus deseja fazer através de sua vida para a eternidade. Satanás, com suas promessas de conforto e prazer temporário, tira o foco do cristão da sua missão eterna. Ele nos tenta com uma vida de consumismo, uma vida onde o objetivo é acumular mais e mais coisas, como se isso nos trouxesse felicidade e segurança. Mas a verdade é que as riquezas deste mundo nunca serão suficientes para preencher o vazio que só Deus pode preencher. Os cristãos que se tornam obcecados pelo materialismo acabam perdendo sua paz, porque sempre há algo mais a ser conquistado. Sempre há uma necessidade que não é totalmente satisfeita, e assim o cristão materialista caminha por um caminho de insatisfação contínua, onde sua vida não reflete mais os valores do reino de Deus, mas sim os valores do mundo. O apóstolo João, em 1 João 2, 15 e 16, nos adverte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O amor pelas coisas do mundo, incluindo as riquezas, não pode coexistir com o amor de Deus. Quando nos deixamos seduzir pelo materialismo, estamos alimentando um amor que nos afasta do Senhor, que nos distrai da verdadeira adoração e do verdadeiro propósito de nossa vida. O cristão deve lembrar que sua verdadeira segurança e felicidade não estão nas coisas que possui, mas em sua identidade em Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 12 e 13, nos ensina a ser contentes em qualquer situação, tanto na abundância quanto na escassez, porque podemos fazer todas as coisas em Cristo que nos fortalece. O segredo da verdadeira paz e satisfação não está em acumular riquezas, mas em viver para o propósito de Deus. O cristão que busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, Mateus 6,33, encontrará uma vida cheia de propósito, de satisfação e de verdadeira paz, independentemente das circunstâncias materiais. A busca por coisas temporais só leva à frustração, pois, como sabemos, tudo neste mundo é passageiro. As riquezas podem nos dar conforto por um tempo, mas elas não podem nos dar a verdadeira paz de espírito. A verdadeira riqueza está em Cristo. Quando buscamos a Deus acima de tudo, Ele nos dá uma paz que o mundo não pode oferecer e nos permite viver de acordo com os valores eternos do seu reino. Meus queridos, é importante que examinemos nossos corações. Estamos buscando mais coisas do mundo ou estamos buscando mais de Cristo? O que tem ocupado nossa mente e nossos corações? Satanás, com suas promessas de sucesso material, nos tenta atirar o foco da nossa verdadeira missão. Ele quer que nos preocupemos mais com o que vamos conquistar neste mundo do que com o que estamos fazendo para o reino de Deus. Mas a palavra de Deus nos lembra que não podemos servir a dois senhores, pois ou amaremos a Deus e desprezaremos as riquezas, ou amaremos as riquezas e desprezaremos a Deus. Mateus 6:24. Hoje, vamos decidir em nome de Jesus que não seremos prisioneiros do materialismo. Vamos buscar o reino de Deus e sua justiça acima de tudo, sabendo que, ao fazermos isso, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não permita que Satanás roube seu foco. Coloque sua confiança em Cristo, pois somente Ele pode satisfazer a necessidade mais profunda do seu coração. O cristão covarde, o medo de testemunhar a fé publicamente. O cristão covarde é aquele que, por medo de ser rejeitado, ridicularizado ou perseguido, se recusa a viver sua fé publicamente. Este é um ataque sutil de Satanás, que age de maneira a colocar em nossos corações o medo de compartilhar o que temos de mais precioso, o amor de Cristo. Satanás não precisa fazer muito para nos desviar. Ele apenas precisa semear a dúvida e o medo, e com isso ele pode nos paralisar, afastando-nos da missão de anunciar o Evangelho. O cristão covarde vive sua fé de maneira privada, sem ousar testemunhar para o mundo. Ele teme mais o que os outros pensam do que o que Deus pensa. E é nesse terreno fértil de medo e insegurança que o inimigo encontra sua oportunidade de agir. Vamos refletir sobre o exemplo de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, que negou seu mestre por medo. Quando Jesus foi preso, Pedro seguiu de longe, mas não teve coragem de se identificar como um dos seus discípulos. Quando uma criada o reconheceu, Pedro, com medo de ser identificado como seguidor de Cristo, negou a Jesus dizendo: "Não conheço o homem." Mateus 26:72. Por mais que Pedro tivesse sido firme em sua fé em outros momentos, o medo de ser rejeitado e de sofrer consequências o fez ceder. Ele se acovardou diante da pressão e isso o levou a uma grande queda. Esse episódio não é apenas uma lição,
Sobre a fraqueza de Pedro, mas um alerta para todos nós. Quantas vezes, por medo do que os outros vão pensar, deixamos de compartilhar nossa fé? Quantas vezes, por receio da perseguição ou do julgamento, preferimos ficar em silêncio em vez de declarar publicamente que somos discípulos de Cristo? O cristão covarde se esconde na multidão, se omite em momentos de oportunidade de testemunhar o Evangelho. Satanás se aproveita desse medo, porque ele sabe que, quando não vivemos a nossa fé abertamente, estamos enfraquecendo nossa própria fé e a força da igreja. Em Lucas 9:26, Jesus nos adverte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Essas palavras de Jesus são sérias e revelam o que está em jogo quando escolhemos nos calar diante do mundo. Jesus não pede de nós um amor escondido, uma fé que fica apenas no íntimo do nosso coração. Ele nos chama a viver publicamente a nossa fé, a ser luz no meio das trevas. Se nos envergonharmos de Cristo diante dos homens, Ele se envergonhará de nós diante do Pai. E isso não é uma ameaça, mas uma chamada à reflexão sobre a seriedade de nossa missão e da importância de confessarmos a Cristo abertamente. O medo de ser rejeitado ou perseguido pode ser paralisante, mas é preciso compreender que essa reação é alimentada pela insegurança e pela falta de confiança em Deus. Quando o cristão se recusa a testemunhar sua fé, ele está dizendo, de certa forma, que não confia em que Deus pode usá-lo ou protegê-lo. Ele está dando mais poder ao medo do que à promessa de que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Deus nos chama para ser corajosos, para sermos valentes, não porque sejamos fortes, mas porque Ele é forte em nós. Em Mateus 10, 32, 33, Jesus diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Essas palavras são claras e revelam que nossa fidelidade a Cristo não pode ser limitada ao espaço seguro da nossa privacidade ou das nossas comunidades cristãs. Jesus quer que sejamos suas testemunhas diante de todos, no trabalho, na escola, em nossas famílias, em qualquer lugar onde formos. Se negarmos a Cristo por medo, estamos não apenas perdendo a oportunidade de ser usados por Deus, mas também estamos nos afastando da verdadeira fonte de poder e coragem, que é o próprio Cristo. O cristão covarde vive em constante luta interna, dividindo-se entre o desejo de agradar a Deus e o medo das consequências de viver uma fé aberta. Essa luta é real, mas devemos lembrar que Deus nos capacita a testemunhar com coragem. Quando confiamos nele, ele nos dá as palavras e a ousadia que precisamos. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Timóteo 1:7 que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A covardia não vem de Deus. Deus nos deu o Espírito Santo, que nos fortalece, nos dá poder e nos capacita a ser suas testemunhas, independentemente do ambiente ou da situação. Lembre-se do que aconteceu com Pedro depois que ele negou a Cristo. Ele se arrependeu profundamente, chorou amargamente por sua fraqueza e mais tarde foi restaurado pelo próprio Cristo. Jesus, em sua graça, não apenas o perdoou, mas o comissionou novamente para ser uma pedra fundamental na igreja. João 21, 15 e 17. Isso nos mostra que, mesmo quando falhamos, o Senhor está disposto a nos restaurar e a nos dar uma nova oportunidade de testemunhar sua verdade. O perdão de Cristo é um presente maravilhoso que nos liberta da condenação, mas também nos dá a força para sermos corajosos na nossa fé, sabendo que com Ele não há razão para temer. Deus não espera a perfeição de nós,
mas ele espera que sejamos fiéis. A fé cristã não é uma fé silenciosa ou privada. Ela é pública, ela é viva, ela é visível. Deus quer que sejamos luz no mundo, que não escondamos a nossa fé, mas que a vivamos com coragem, mesmo quando isso nos custa algo. Se quisermos experimentar o poder de Deus em nossas vidas, devemos ser dispostos a arriscar, a confessar a nossa fé, mesmo diante das adversidades, sabendo que Ele está conosco e que, ao confessarmos a Cristo diante dos homens, Ele nos honrará diante do Pai. Portanto, não permita que o medo da rejeição ou da perseguição te paralise. O cristão covarde não vive plenamente a sua missão em Cristo. Mas o cristão corajoso, aquele que não se envergonha de viver sua fé, mesmo diante do mundo, é aquele que experimenta o poder transformador de Deus. Não se esconda. Confesse a Cristo em tudo o que fizer. Ele está contigo e, em sua força, você pode testemunhar com coragem e confiança, sabendo que Ele honra aqueles que o confessam diante dos homens. O cristão dividido, como a falta de unidade no corpo de Cristo, facilita o trabalho de Satanás. A divisão dentro da igreja é uma das estratégias mais eficazes de Satanás para enfraquecer a fé dos cristãos e impedir que a igreja cumpra sua missão no mundo. O inimigo sabe que enquanto houver unidade no corpo de Cristo, ele não pode prevalecer contra a igreja, pois ela é sustentada pela força de Deus. Mas quando a igreja está dividida, enfraquecida por fofocas, inimizades e divisões internas, ela se torna um alvo fácil para o ataque de Satanás. O cristão dividido enfraquece o corpo de Cristo, tornando-o vulnerável ao inimigo. E isso tem consequências não apenas para os cristãos individualmente, mas para a eficácia da igreja como um todo. Em 1 Coríntios 1:10, Paulo nos exorta com um pedido direto e claro: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais perfeitos em uma mesma mente e em um mesmo parecer. A unidade na igreja não é apenas desejada por Deus, mas é uma ordem clara. Paulo nos lembra que para que a igreja seja forte, deve haver unidade em suas palavras, em seus pensamentos e em seus propósitos. Quando permitimos que as divisões, as disputas e as discordâncias se infiltrem no meio do corpo de Cristo, estamos dando espaço para que o inimigo atue. Satanás sabe que se ele puder semear discórdia entre os cristãos, ele estará destruindo a eficácia da igreja, enfraquecendo-a de dentro para fora. A falta de unidade enfraquece o testemunho da igreja diante do mundo. Quando o mundo olha para os cristãos e vê em nós divisões, fofocas e disputas, como podemos esperar que eles vejam a verdadeira luz de Cristo? Em João 13:35, Jesus afirmou: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A unidade no corpo de Cristo é um testemunho visível da presença de Cristo em nossas vidas. Quando vivemos em unidade, demonstramos ao mundo o amor que Cristo nos ensinou. Mas quando estamos divididos, o mundo vê isso como um reflexo de nossa falta de fé e de compromisso com o reino de Deus. Satanás, então, usa essas divisões para desacreditar a igreja e enfraquecer seu testemunho. Paulo também nos ensina em Efésios 4:3, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade na igreja não é algo que acontece por acaso. Ela exige esforço. Ela exige que cada cristão busque a paz e se empenhe em manter a unidade, apesar das diferenças que possam surgir. Satanás gosta de semear sementes de desconfiança e julgamento. Ele tenta nos fazer ver nossos irmãos como inimigos, ao invés de colaboradores no corpo de Cristo. Ele instiga a crítica, a fofoca e a falta de perdão, porque sabe que se ele conseguir dividir a igreja, ele terá conquistado uma grande vitória.
Quando a unidade é quebrada, a paz é destruída e a igreja perde sua força e autoridade. Em sua carta aos Efésios, Paulo também fala sobre a importância de viver como um só corpo. Ele nos lembra que, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo. Efésios 4:4-6. A igreja não é composta por indivíduos isolados, mas por um corpo único, onde cada membro é essencial. A divisão entre os cristãos enfraquece esse corpo, e como em qualquer corpo, quando uma parte sofre, todo o corpo sofre com ela. Satanás sabe que, se ele conseguir criar rachaduras dentro da igreja, essas rachaduras se espalham, afetando a saúde espiritual de todos os membros. Ele sabe que a unidade é o que dá à igreja sua força e eficácia. E por isso, ele luta com todas as suas forças para semear divisões entre os cristãos. Jesus também alertou sobre a importância de ser um em sua oração sacerdotal registrada em João 17:21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade no corpo de Cristo é o reflexo da unidade entre o Pai e o Filho. Quando a igreja é unida, ela reflete o caráter e a natureza de Deus para o mundo. A desunião, por outro lado, é um reflexo de desarmonia e descompasso com o propósito divino. Quando Satanás consegue dividir os cristãos, ele está efetivamente destruindo o testemunho de Cristo e a missão da igreja de proclamar o Evangelho se torna enfraquecida. O que devemos fazer, então, para resistir a essa estratégia de Satanás? Primeiramente, devemos procurar a unidade com sinceridade e humildade. Devemos entender que, embora tenhamos diferentes opiniões, dons e experiências, todos nós somos parte do corpo de Cristo. Devemos estar dispostos a abandonar nosso orgulho, a perdoar nossas ofensas e a buscar a reconciliação. A Bíblia nos chama a sermos peacemakers, mantenedores da paz. E isso começa em nossos corações. Quando nos colocamos no lugar do outro, quando escolhemos ouvir com humildade e falar com amor, a unidade se torna mais forte. Satanás não pode trabalhar onde há humildade e perdão. Ele só encontra espaço quando alimentamos o orgulho e a divisão. Em Colossenses 3:13-14, Paulo nos dá uma direção clara. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o que nos mantém unidos. O amor que Cristo nos demonstrou na cruz deve ser o padrão pelo qual nos relacionamos uns com os outros. Esse amor nos permite superar as diferenças e construir pontes de reconciliação, ao invés de muros de divisão. Quando praticamos o amor genuíno, o inimigo não tem espaço para agir. A unidade que é fortalecida pelo amor é o que torna a igreja uma força poderosa para o reino de Deus. A divisão é uma das maiores vitórias que Satanás pode alcançar. Ele sabe que, se conseguir semear a discórdia entre os cristãos, conseguirá enfraquecer a igreja e atrasar a propagação do Evangelho. Mas a boa notícia é que a unidade é mais forte do que qualquer divisão. Onde há unidade, ali há força, e onde há força, ali Satanás não pode prevalecer. Por isso, devemos estar firmes na nossa busca pela unidade, fazendo de tudo para preservar a paz, perdoando uns aos outros e buscando a harmonia no corpo de Cristo. Que possamos, como igreja, viver em unidade, sendo um testemunho vivo do amor de Cristo para o mundo. Que as divisões sejam quebradas e que o corpo de Cristo unificado resplandeça a glória de Deus em cada ação, palavra e atitude. Não permita que Satanás semeie divisão em seu coração. Rejeite a fofoca, o julgamento e o orgulho. Busque sempre a paz, porque é aí que a força da igreja se encontra.
E ao fazer isso, seremos uma igreja invencível contra as investidas do inimigo. Que a graça e a paz de Deus estejam sobre cada um de vocês. Que ao refletirem sobre essas palavras, o Espírito Santo os fortaleça, restaurando suas vidas e renovando a fé em Cristo. Que todos sejam corajosos, humildes e firmes, buscando sempre a unidade no corpo de Cristo e resistindo ao inimigo com a força de Deus. Que o Senhor os abençoe, os guarde e os conduza em sua vontade eterna, agora e sempre. Amém.